Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez, com a graça de Deus, para mais uma vez passar informações bíblicas. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, preservando a identidade da igreja. Parte 5. Vamos estar falando sobre dimensão divina e dimensão terrena. Mas antes, fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, Senhor, estamos aqui reunidos para estudar a Tua palavra, que é viva e eficaz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Meu Deus, nos ilumina nesse estudo, Senhor, que é bênção para a nossa vida. Esteja presente, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pega a sua Bíblia, já estou com a minha aqui. Vamos ler aqui Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-las. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por esta bênção, por esta graça alcançada. Então, nessa passagem bíblica, Cristo está falando da dimensão divina da sua igreja, tá? Aonde ele mesmo fala sobre ele mesmo, tá bom? Ele declara o quê? Que ele é a pedra inaugural. Repita comigo: pedra inaugural. Ele é o único alicerce onde a igreja está edificada e fundamentada, graças a Deus, nele mesmo. Então, todo ser humano que está em Cristo não pode, em hipótese alguma, buscar outro tipo de fundamento, outro tipo de alicerce. Por quê? Porque o único líder espiritual e fundador da igreja é quem? O Filho de Deus, o qual ele chama essa igreja de Assembleia Universal dos Santos. Tá bom? Assembleia Universal dos Santos. Eu não estou me referindo aqui a nenhuma denominação. Não vou entrar nesse mérito. Na verdade, aqui trata do quê? Da igreja como um todo. Alicerçada, fundamentada em Cristo, na rocha e não na areia. Aqui no meu computador tem uma figura bastante ilustrativa. Quero mostrar para vocês. Então temos aqui uma figura bastante interessante, tá? Para vocês poderem assimilar melhor da leitura. Então temos aqui um irmão que está fundamentado na palavra do Senhor. O alicerce da vida dele é Cristo. Ele está alicerçado na rocha. Mateus capítulo 7, 24 fala sobre isso. Temos aqui um outro ser humano. E pode perceber o quê? Que ele está alicerçado em outro fundamento, em outras doutrinas. 1 Timóteo 4, do 1 a 16 fala sobre isso. Ou seja, a vida espiritual dele está alicerçada na areia. Não tem fundamento, não tem firmeza. Qualquer dificuldade pequenininha que vir, tomba, cai. Por quê? Porque não tem estrutura, não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico.
Então, viu aí? Perceberam? Então, vida alicerçada na rocha, que é Cristo, tem fundamento bíblico, tem resistência. As colunas da Bíblia são resistentes, ou seja, a palavra de Deus tem resistência. E independente da dificuldade que vir, eu e você como cristão, fundamentado em Cristo, não vamos nos abalar, porque Cristo está no controle de todas as coisas. Agora, a vida alicerçada na areia não tem fundamento algum. Por quê? As bases de outros fundamentos não têm resistência. Viu aí? As bases de outro fundamento não têm resistência. Qualquer ventinho que vir, qualquer dificuldade que vir, essa vida cai, desmorona, se abala e vem ao chão. E a queda dessa pessoa na vida espiritual é terrível. Por quê? Porque não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Se não tem base bíblica, fica difícil preservar a identidade da igreja. Só tem condições de preservar a identidade da igreja quem tem base bíblica, estuda a Bíblia. Amém por isso? Glórias a Deus? Estudo bastante interessante. Vale ressaltar que a igreja não é parede, tá? Ó, a igreja não é parede. O templo não é igreja, tá? A igreja não é parede e o templo, construído de blocos, cimento e areia, não é igreja, tá bom? A igreja é eu, é você, é nós que estamos em Cristo, fundamentado na sua palavra. E o templo é o quê? O templo é apenas uma organização, uma instituição com localidade geográfica, tá bom? Tem endereço, CNPJ, e ali as denominações têm as suas particularidades, tem departamentos, tem ministérios e outras atividades. Todas essas coisas são boas, mas não é a igreja. Todas essas coisas um dia pode deixar de existir. Por quê? Porque não é eterna. Então, a igreja, que é eu e você que está em Cristo, não depende dessas coisas para sobreviver. Por quê? Porque a igreja é eterna. A igreja é eterna e é visível, invisível, aliás, tá? A igreja é invisível. Vamos ver aqui no meu computador outra figura bastante ilustrativa. No meu computador. Então temos aqui outra figura bastante ilustrativa para clarear o nosso estudo. Temos aqui um templo, que é a casa de oração, né? Se for gastar para fazer um templo desse, no mínimo uns 15 ou 16 milhões de reais. Mas tudo isso aqui não é eterno. Isso aqui passará, mas a palavra de Deus não passará. Então, templo não é igreja. Localidade geográfica não é igreja. O ser humano que está em Cristo é a igreja de Deus aqui na terra e vai à casa do Senhor, na casa de oração, para se abastecer da palavra, se abastecer na casa de Deus. Viu aí que interessante? É bom congregar num local bastante aconchegante, com ar-condicionado, bem ornamentado. É gostoso, é muito gostoso. Mas tudo isso não é igreja, tá bom? O templo
é apenas um local geográfico onde os crentes salvos de Jesus se reúnem ali com a sua família para quê? Para se abastecer da palavra de Deus, para que não venha ficar anêmico espiritualmente. Isso não quer dizer que você não vai deixar de ler a Bíblia em sua casa, em sua residência, com a sua família, os seus filhos. Deuteronômio, capítulo 6, do 6 ao 9, fala sobre isso. Ensinando aos pais a ensinar seus filhos sobre a palavra de Deus, sobre a palavra da verdade. Anote aí, Deuteronômio, capítulo 6, do 6 ao 9, fala sobre isso, e isso é importante. Vamos ver agora mais uma ilustração? Temos aqui outra ilustração. O que é igreja? A igreja como organismo. Tem vida orgânica, é invisível, não depende de cerimônia, de templo, departamento e nem ministérios. Ela não precisa disso para sobreviver. Tem como líder cabeça, unicamente pessoa de Cristo. Graças a Deus por isso. O nome dos seus membros estão escritos no livro da vida. Aqui nós temos igreja como organização, local para se abastecer da palavra de Deus. Tem vida na medida que os santos estão ligados na cabeça. É visível, depende de cerimônias, templo, departamento e ministério. Possui vários líderes, pastores, etc. O nome dos seus membros estão escritos no rol de membro da secretaria. Pergunto, em que lista meu nome está escrito? Em que lista o seu nome está escrito? Viram aí que interessante? Em que nome, ou melhor, em que lista o meu nome está escrito? Precisamos nos haver sobre isso. Vamos agora partir para a dimensão terrena da igreja. Dimensão terrena da igreja. Próximo ilustração, vou estar mostrando aqui sobre dimensão terrena da igreja. Então, a dimensão terrena da igreja é composta de judeus e gentios. O corpo de Cristo é composto de judeus e gentios. Antes do advento da igreja, ou seja, antes de Cristo fundamentar a sua igreja, através do seu sacrifício, sofrimento na cruz do Calvário, os povos eram separados. Hoje, graças a Deus, são um em Cristo. Então, amados, você que está me assistindo, pelo que se sabe, os gentios eram considerados povos imundos. Era tido como imundos. Gentios, na concepção dos judeus, jamais poderia ter salvação. Salvação era só para os judeus. Todavia, mediante o sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, esses povos separados, gentios e judeus, passaram a constituir uma só grei. Repita comigo, passaram a constituir uma só grei. O que é grei? Um só povo, uma só nação. Inclusive, tem um hino da harpa, que é bastante interessante, de número 3, plena paz, cuja expressão diz assim, ó: nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei. Então aqui está minha harpa, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês.
plena paz. Plena paz. Não sei se vocês conseguem ver. Plena paz. Na numeração 4 fala sobre isso. Então, quando nós estivermos louvando esse hino, lembra que o objetivo de Cristo foi unir aquilo que estava separado. Uma só grei, uma só nação, povo de Deus, uma eclésia reunida, o único objetivo de adorar a Deus, de glorificar por tudo que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo. Então isso é bastante interessante. Então este hino fala o quê? Fala exatamente da unidade do corpo de Cristo. Tantos gentios e judeus faz parte desse corpo. Uma só grei, conhecida como Assembleia Universal dos Santos. Hoje não existe dois povos, e sim um em Cristo. Povos de várias nacionalidades, culturas e etnias. Conhecida, como eu falei, como Assembleia Universal dos Santos. Essa Assembleia se fragmenta como? Em milhares e milhares de igrejas locais, pessoas em Cristo. E essas pessoas em Cristo, que é eu e você que está em Cristo, são uma agência por excelência no reino de Deus. O que significa isso? Ser agência por excelência no reino de Deus? Vamos ver aqui no meu computador o que significa isso? No meu computador. Então temos aqui uma agência por excelência de Deus. Agência por excelência do reino de Deus. Essas igrejas locais, pessoas em Cristo, além de pregar o justo evangelho, ela tem uma atuação integral muito importante para a sua comunidade. Tem um papel social que fortalece qualquer estrutura de governo pautada na palavra de Deus. Isto é, ela socorre os necessitados, os desamparados, as viúvas, os órfãos. E o Senhor Jesus ainda transforma o ser humano, rejeitado pela sociedade, em uma nova pessoa. 2 Coríntios 5,17. Se a pessoa que se diz estar em Cristo não preserva isso, então estará preservando outra identidade, menos a que Cristo ensinou para a sua igreja. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, desta maneira, eu finalizo aqui a parte 5 desse estudo. A parte 6, numa próxima oportunidade, nós vamos estar estudando. Nós vamos estar falando sobre um amor devoto a Deus, um amor devoto à sã doutrina e um amor devoto ao próximo. Na parte 6 do estudo, preservando a identidade da igreja, nós vamos estar vendo sobre isso. Já vou deixar em tela. Vamos estar estudando sobre características principais que revelam a identidade da igreja. Parte 6 do nosso estudo, preservando a identidade da igreja. Já deixo aqui o meu abraço e obrigado por assistir mais uma vez o estudo da Palavra de Deus. Um beijo no seu coração. Que esse estudo venha ser bênção para a sua vida, como está sendo bênção para a minha vida. Fiquem na paz do Senhor.